Por exemplo, eu precisava fazer uso de uma medicação, né? Uma medicação via vaginal, que é para expulsar o resto do bebê. E aí eu estava na enfermaria lá com vários pacientes, e a médica chegou para colocar assim, aí eu questionei ela, eu disse, eu tenho direito à minha privacidade, não é porque tá um monte de mulher que eu preciso, né, tá me expondo na frente de todas. E aí ela gritou assim no corredor, ela disse, a paciente está se recusando a realizar o procedimento. E aí eu disse, eu não estou me recusando, eu só estou exigindo minha privacidade, que eu tenho direito. A Amanda ficou muito assustada com todo aquele tratamento. No fim, a equipe do hospital aceitou levá-la para um quarto separado, onde ela ficaria até o final do procedimento. Depois, ela seria conduzida novamente ao quarto compartilhado. Só que quando ela voltou para o quarto, a cama dela não estava mais lá. E aí eu perguntei, cadê a cama? Aí ela disse, outra paciente precisou mais do que você. Aí eu disse, aí quer dizer que eu vou ficar aqui em pé, sangrando em pé? Isso que a Amanda viveu tem nome, se chama violência obstétrica e é um problema grave que afeta 1 a cada 4 gestantes no Brasil. É muita gente, né? Agora, por que será que esse tipo de agressão é tão frequente? Tá aí. Que bom que você perguntou. Para ajudar a gente a entender melhor essa história, a gente convidou a Carla Alves. A Carla dirige uma organização chamada Renascer Aldeia, que trabalha justamente para combater a violência obstétrica. Carla, conta pra gente o que exatamente significa violência obstétrica. A violência obstétrica é uma violação de direito que a pessoa gestante, tanto mulheres cis como homens trans que gestam também, né, pessoas com útero, sofrem tanto no ciclo gravídico puerperal, como também em situações de trabalho de parto, amamentação, puerpério e em situações de abortamento. A violência obstétrica, ela também é uma violência de gênero, porque afeta principalmente os corpos gestantes, mulheres e homens trans, e seus bebês, né? Então, é uma violência também neonatal, que pouco é falado, e é importante lembrar que esse bebê também vai sofrer, a nível físico e emocional, esses danos. Ou seja, apesar do nome violência obstétrica, a gente não está falando só de violências que acontecem durante o parto. Eu quero deixar claro também que esse termo obstétrica, né, obstetrícia, obstetriz, ela tem uma origem grega, que é obstare. Eu até sugiro que vocês pesquisem. Obstare significa estar ao lado. Ou seja, não tem nada a ver com parto, né? Todo profissional que está atuando na assistência a essa mulher, seja assistência social, seja assistência na saúde, educacional, ela pode tanto protegê-la de ser vítima dessa violência obstétrica, como também ser provocador ou facilitar que ela sofra essa violência. Então, porque às vezes é confundido como se só o obstetra fosse o agente dessa violação, e não. Você pode dar exemplos para a gente, Carla, de que tipo de violações a gente está falando? A legislação brasileira, ela garante um acompanhante para aquela gestante. Existe a lei do acompanhante, que é uma lei federal, que diz que toda gestante tem direito de um acompanhante de sua livre escolha. Ou seja, pode ser a mãe, pode ser a sogra, pode ser o pai do bebê, pode ser o companheiro, a companheira, qualquer pessoa que seja de escolha dela. Inclusive, esse acompanhante ele pode ser um menor de idade. E a presença desse acompanhante não pode ser negada, né? Que mais, Carla? Outra violação muito comum é justamente quando ela começa a se preparar, ela deseja um parto seguro, humanizado, natural, e o obstetra, que está acostumado a fazer muito mais cesáreas do que monitorar uma mulher num trabalho de parto natural, ou seja, que tem que ser respeitado o tempo natural daquele bebê, ele diz coisas como, por exemplo, você é muito magra para um parto normal. Você é muito gorda para um parto normal. Ah, você é muito pequenininha, você não vai aguentar não. Isso também é uma violação de direitos, porque vai induzir ela para uma cirurgia sem necessidade, alimentando medos, crenças limitantes, sem nenhuma base científica. Ou seja, está indo na contramão da comunidade científica internacional. Aqui cabe um parênteses. Desde os anos 1980, que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a cada 100 partos, no máximo 15 envolvam cirurgias cesarianas.
A cesárea é super importante para salvar a vida da gestante e de bebês quando necessário, mas é uma cirurgia e pode envolver riscos e sequelas. O problema é que aqui no Brasil, a cada 100 partos, 56 são cesáreas. Nos hospitais privados, então, esse número pode chegar a 80 a cada 100 partos. E vale acrescentar que hoje o Brasil tem a 4ª maior taxa de cirurgias cesarianas do mundo. Fica atrás apenas de Bangladesh, do Egito e da República Dominicana. Então, induzir uma mulher para uma cirurgia que ela não precisa é também uma violação de direito. A Carla conta pra gente que há outras práticas que constituem violência obstétrica e que antes já foram consideradas normais, como a episiotomia, por exemplo. Ela é um corte feito no períneo, na região entre a vagina e o ânus, e na imensa maioria das vezes esse é um procedimento totalmente desnecessário. Outra violência é a manobra de Christler, que é quando o profissional da saúde pressiona a barriga da gestante para empurrar o bebê. Isso, além de ser um procedimento que não ajuda no parto, pode inclusive provocar danos, como o descolamento da placenta e até fratura nas costelas. Mas, Carla, todas essas violências são sempre evidentes ou há casos em que a violência é sutil e passa despercebida? A gente faz mensalmente rodas de relato de parto, justamente para ouvir, né, como é que foi para elas a experiência. A gente faz algumas perguntas estratégicas para saber, né, qual o nível de conhecimento e de protagonismo elas estavam nesse momento do parir, e a maioria não sabe, a maioria não conhece. A mulher que é vítima de violência obstétrica, muitas vezes ela diz o seguinte: eu fui para a cesárea porque o meu bebê estava muito grande. É um exemplo que a gente escuta muito. Ou então, meu bebê estava muito pequeno, ou o bebê está com o cordão enrolado no pescoço, vai ser uma cesárea. Todas essas 4 coisas que eu falei, não tem evidência científica nenhuma para levar uma mulher para uma cesárea por causa disso. A obstetrícia atualizada e humanizada já deixa isso muito claro, isso não é motivo para cesárea. Bom, essas violências de que a Carla fala podem afetar todas as pessoas que gestam, mas elas atingem principalmente as mulheres negras. Em 2017, uma equipe da Fiocruz entrevistou mais de 23 mil mulheres em todo o Brasil e descobriu que, em comparação às mulheres brancas, era mais comum que as mulheres negras ou pardas não recebessem nenhum tipo de orientação adequada durante o pré-natal ou passassem pelo procedimento de episiotomia sem anestesia. Carla, como que a gente muda esse quadro? Primeiro, você precisa conhecer seus direitos. Mas depois de conhecer seus direitos, você precisa conhecer sua fisiologia. Como é que seu corpo está agora na gestação? Que tipo de hormônios você está produzindo? Outro recurso que a gente usa é as oficinas e workshops de plano de parto, que é o que eu falei no começo. Plano de parto é um documento, é um papel que a mulher coloca todas as suas vontades. O plano de parto já é recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, há mais de 40 anos. Então, há muito tempo a OMS já recomenda que todas as gestantes façam um plano de parto ainda grávidas. E nesse plano é justamente um plano mesmo, ela coloca: no dia que meu bebê nascer, eu quero que meu acompanhante esteja comigo, que minha doula esteja comigo. Eu não quero que suba em cima da minha barriga, eu não quero que corte meu períneo. Você lembra da Amanda, do início da nossa conversa? Pois é, depois de todo o terror que ela viveu, a Amanda decidiu se tornar doula. Hoje, ela ajuda outras mulheres no período gestacional, mas ela ainda sente que o que precisa mudar mesmo é a formação dos profissionais, que deveria ser mais humanizada. Sabe, eu acho que a gente devia corrigir lá atrás. Essa questão de, por exemplo, alguns procedimentos que são feitos hoje, que não se faz mais, eles foram aprendidos isso na universidade também. Então, acho que ele sai sem tanto tato, sem tanto preparo, assim. A universidade, ele prepara muito tecnicamente, né? Mas, em relação a isso, eu acho que falta um pouquinho, sabe? E aí, para eles, talvez nem seja violência, talvez seja uma maneira técnica de atender. Pois é, vale lembrar também que ainda não existe uma lei federal que combate a violência obstétrica. O que a gente tem são algumas propostas em tramitação no Congresso. Mas a maioria dos estados tem legislações específicas para combater o problema ou para promover o parto humanizado. Além disso, desde 2005, a lei do acompanhante garante que a pessoa gestante possa ter uma pessoa que a acompanhe em todos os momentos. Bom, por hoje a gente fica por aqui. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E não esquece de acessar a plataforma Brasil de Direitos, que é onde a gente reúne discussões e debates como esse. Até mais! Tchau!